Você acha que precisa de ter milhares de seguidores para ganhar dinheiro criando conteúdo? Então deixa eu te contar um segredo. Existem vários caminhos reais e muito possíveis para criadores de conteúdo com audiências pequenas. Olá, creators! Aqui quem fala é a Nath, eu sou jornalista nômade e eu crio conteúdo há 15 anos. E a minha missão aqui hoje é te impedir de desistir da sua criação de conteúdo, porque talvez você ache que para conseguir fazer algum dinheiro, ter alguma renda relevante desse trabalho, você precisa primeiro viralizar e alcançar os milhares, os milhões de seguidores. Os exemplos que eu vou destacar aqui, todos já foram testados por mim em algum momento dessa minha trajetória que começou lá em 2011 com meu blog de viagem 360 meridianos. Esse blog que, na verdade, com o tempo foi se tornando um grande projeto de conteúdo, multiplataformas. A gente já teve presente aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, em newsletter. Ele foi o único responsável pela minha capacidade de pagar minhas contas durante pelo menos 10 anos. Hoje em dia eu tô no processo de diversificar essa renda, mas as estratégias que eu trouxe aqui, elas são adaptáveis para diferentes nichos, para plataformas com diferente número de seguidores, para creators com diferente tamanho, e alguma delas com certeza vai servir para você também, assim como serviu para mim. Quando a gente fala em ganhar dinheiro de conteúdo, muita gente pensa em duas coisas. A primeira é viver de ads, que seria o sonho de todo mundo. Eu adoraria que as publicidades do YouTube, banner no meu site e a monetização do TikTok pagasse todas as minhas contas. Infelizmente, a gente sabe que ficar na mão dessas plataformas é uma furada, porque elas mudam a regra do jogo todo dia e de um dia para noite você pode perder sua conta monetizada, ou eles podem simplesmente acabar com o programa de monetização e você ficar chupando o dedo, ou ainda eles podem, derrubar o valor que eles pagam por você, porque é eles que definem o valor do seu trabalho, não é você, infelizmente. E aí, como é que você faz? Além disso, hoje em dia, principalmente para você ganhar uma renda suficiente para se manter com esse tipo de monetização, você precisa ter uma audiência muito grande. Então é coisa que pessoas levam anos para conseguir. E dependendo do seu nicho, talvez você nem consiga nunca. Na verdade é isso. A segunda forma que as pessoas pensam em ganhar dinheiro com a internet é com o publi. O problema é que as marcas, elas ainda prezam muito pelos números gigantescos, ainda que a entrega seja pior. Elas preferem anunciar com influencer, perderam toda a conexão com o público delas, do que influenciador mais nichado, porém bem menor, que com certeza vai ter uma entrega muito mais assertiva, mas isso são problemas do mercado e a gente não pode ficar esperando eles resolverem pra gente pagar o nosso boleto, porque ele vence todo mês. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, pra ajudar vocês a pensarem em formas de monetização, enquanto vocês ainda estão nesse processo de crescimento, ou mesmo pra quem tá começando agora, pra quem tem muito poucos seguidores e acha que não dá pra ganhar dinheiro ainda. Então vamos lá, vamos falar agora de 5 formas de ganhar dinheiro criando conteúdo na internet, mesmo com audiências pequenas. E a primeira delas foi a grande responsável por eu ter criado um projeto viável financeiramente, que sustentava não apenas a mim, como toda a estrutura dele, né? A gente tem um servidor caro, porque o site é muito grande, sustentava também meus 2 sócios, seu estilo de vida. A Luísa, minha sócia, mora na Europa já há 10 anos. Durante grande parte desse tempo, ela se sustentou vivendo fora do Brasil, só com o dinheiro que vinha do blog. O Rafael, meu outro sócio, comprou um apartamento em Belo Horizonte. Enfim, todos nós temos estilos de vida bastante confortáveis e devemos muito a isso, aos programas de afiliados. Nada mais é do que você ganhar comissões ao indicar um produto que você usa. Vindo do nicho de viagens, isso pra mim era um prato cheio. E por que será que funciona tão bem no nicho de viagens? Quando uma pessoa vai reservar uma viagem por conta própria, ela vai direto na internet. Não é uma coisa que você vai no shopping procurar por um passeio, você vai no Google procurar por um passeio, por o que fazer naquela viagem. É um serviço que facilita a vida dessas pessoas, porque elas muitas vezes realmente precisam daquilo para concretizar aquele plano de viagem. É diferente, por exemplo, de você indicar um batom que você pode ir no shopping procurar, embora também funcione pro nicho de beleza, mas eu já falo mais sobre isso depois. Ou que você realmente não precisa comprar aquilo para concretizar nada, você pode simplesmente usar um outro batom para concretizar um look, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui que acabei de pensar, mas só pra vocês entenderem um pouco a lógica, porque o nicho de viagem é muito forte com questão de afiliado, e eu realmente cheguei a ganhar o 360 meridianos, né, não eu diretamente, chego a faturar centenas de milhares de reais só com afiliados, nos nossos tempos mais áureos, é claro. Então lá no 360 meridianos a gente tem afiliados de reserva de hotel, de passeio turístico, de seguro de viagem, até de passagens aéreas, apesar de que esse sempre foi um pouquinho mais difícil a monetização, porque as pessoas em geral já entram direto nos buscadores para pesquisar. Todo o resto a gente sempre conseguiu monetizar muito bem. E o primeiro ponto que você precisa entender sobre o afiliado é que você citar ele não precisa e nem deve
deve ser chato ou forçado. Isso tem que ser inserido de forma natural. E o link, né, o seu link de afiliado, ele acaba sendo um serviço pra pessoa, porque você tá ajudando ela realmente a resolver um problema que ela tem. Por exemplo, no meu vídeo anterior, eu inseri um link de afiliado do CapCut Pro, mas eu tava falando justamente de ferramentas que podem ajudar o criador de conteúdo. Se a pessoa ver aquele vídeo e falar assim, nossa, essa ferramenta vai resolver um problema de um gargalo de produção que eu tava tendo, ou eu vou conseguir gerar legendas pros meus vídeos de forma mais rápida, vale a pena pagar por isso? Ela vai, na verdade, estar agradecida por você ter indicado aquele produto a ela. Você facilitou a pesquisa, a busca, a vida dela no fim das contas. No caso do 360 Meridianos, a gente colocava muito os links ao longo do texto. Então a gente fazia lá um guia, o que fazer em Atenas. E aí, ao longo do texto, quando eu estava, você pode visitar a Acrópole. Daí eu deixava lá o link para ela já reservar o ingresso dela para visitar a Acrópole. Então eu ia colocando isso de forma natural ao longo do texto. Mas essa não é a única alternativa. Aqui no YouTube, eu tenho feito isso no meu canal e é uma coisa que tem funcionado muito pra muita gente. Colocar os links na descrição, no primeiro comentário fixado do seu vídeo e também agora que as visualizações em TV estão sendo muito altas, colocar também um QR Code pra pessoa que tá vendo ali na televisão dela, não tem como clicar no link, mas ela tem como acionar o QR Code do celular e vai abrir o link ali na palma da mão dela. Além disso, você pode colocar os seus links de afiliados na sua bio do Instagram, você pode criar um destaque no seu Instagram e deixar ali alguns links afiliados dentro de contexto. Por exemplo, eu tô com isso pra fazer já tem umas semanas, mas não fiz ainda, que é dentro de cada destaque de país no meu Instagram, né, dos países que eu visitei, eu criar uma nova tela e deixar lá, reserve hotel e tal. E a partir de agora, começar a fazer isso naturalmente também. Tô num passeio, já boto nos stories o link ali, vai sumir, provavelmente ninguém vai reservar, mas as pessoas olham muito os meus destaques de alguns países específicos, eu sei. Então na hora que eu arquivar aquele destaque, o link vai estar lá e quando a pessoa estiver assistindo, ela já vai poder clicar e comprar. Provavelmente que as fichas de destaques tá muito mais na última etapa do funil de compra, tá muito mais no momento de fechar uma venda do que uma pessoa que tá simplesmente rolando os stories aleatoriamente. Então eu vou deixar ali também. Ai, Nath, mas como que eu sei quais empresas têm esse programa? Bom, pelo menos quando eu vejo alguma empresa que eu quero anunciar, eu procuro no Google assim mesmo, de Shopee afiliados, sabe? Ou Shopee Affiliates em inglês, sabe? E aí deve retornar ali pra você a página de cadastro dessa empresa. É muito fácil de achar. Algumas vezes elas estão bem visíveis no próprio site da empresa, né? Você pode entrar no rodapé ou numa seção sobre trabalhe conosco, alguma coisa assim, e pesquisar ali mesmo. Algumas empresas vão exigir um tráfego mínimo no seu site ou um número mínimo de seguidores para aceitar o seu cadastro como afiliado. Outras não. Outras aceitam meio que quase todo mundo que se cadastra, pessoas que tem poucos seguidores, então talvez tenha alguma restrição em algum afiliado específico, mas aí eu te convido a pesquisar, fazer uma lista de companhias que você pode ou gostaria de trabalhar com e começar a pesquisar os afiliados dela, ler os pré-requisitos e aí se candidatar assim que você puder, assim que você passar nos pré-requisitos dela. A gente trabalha com afiliado, é muito importante ser transparente com a sua audiência. Hoje em dia as pessoas estão acostumadas com isso, então não custa nada você deixar em algum lugar falando que o link é afiliado, que a pessoa te ajuda a comprar ali. Muitas das pessoas, inclusive, vão querer ajudar só de você fazer isso. Assim, eles vão falar se elas gostam de você, se elas apoiam o seu trabalho, elas vão fazer questão de ajudar. Por exemplo, no 360 a gente não avisa em todo post que a gente tem uma página no site especificamente falando da nossa política comercial, estando lá todas as empresas que nós somos afiliadas, falando que a gente fatura com aquilo. Algumas vezes no Call to Action também eu escrevo, se você reservar sua viagem por aqui, você não paga nada, mas por isso, e ainda ajuda o 360 a se manter como um site independente e tudo mais. Porém, em redes sociais eu sei que às vezes no story é meio complicado de você avisar isso toda hora, mas eu acho importante sim avisar de tempos em tempos que você ganha dinheiro com os links listados no seu perfil. Quando você chamar pro link na bio, se for uma legenda de Instagram, você pode colocar um asterisco ali embaixo e falar assim, link afiliado. Muita gente já sabe o que é, ou você pode deixar até na própria bio, no seu Linktree. Enfim, em algum lugar isso tem que estar como disclaimer, sabe? Outra dica legal com links afiliados, sempre usar encurtadores ou redirect. Eu uso os redirects no meu próprio site. Então, eu pego o link afiliado, vou no meu site, gero um redirect dentro do meu domínio. Então, a pessoa clica no meu domínio e em vez dela ir pro meu site, o nathbecatini.com.br, ela vai ser redirecionada diretamente para a página do programa do meu link afiliado. Por que eu faço isso? Porque eu tenho controle dos links, assim. Se alguma coisa acontece e eu quero mudar, é só ir lá e mexer no meu
direct, entendeu? Eu não preciso trocar diretamente o link. Quando é link da plataforma, algumas vezes eu uso o próprio link da plataforma mesmo, tipo o Get Your Guide. Eu deixo porque ele já tem um encurtador próprio, mas é uma boa prática usar encurtadores para você ter mais controle dos seus links. Para gerar os QR Codes, eu uso o Canva. O Canva tem um gerador de QR Code lá. E é super simples, basta você ir lá em criar QR Code, ele pede para você colocar o link lá no campo e ele gera em segundos para você. É só você baixar a imagem e colocar ela no seu vídeo. Segunda forma de ganhar dinheiro na internet com poucos seguidores: produtos digitais. Gente, tem um universo de coisas que você pode fazer para vender na internet, e o que vai ser vai depender muito do seu estilo, do seu nicho e da sua expertise também, o que você sabe de melhor para vender para os outros. Pode ser um e-book com algum conhecimento específico que você tenha, pode ser um template do Notion, templates pro Canva, de design, né, no caso, tem templates pro WordPress, podem ser guias, pode ser uns cursos rápidos, presets de foto ou de vídeo, enfim, aí vai depender do que você sabe fazer e sobre o que você sabe falar mesmo. Qual conhecimento que você tem que você poderia vender, que as pessoas pagariam por ter? É isso que você precisa se perguntar na hora de pensar qual produto digital você poderia fazer. Eu acho que o e-book é um ótimo produto para começar, porque um curso dá mais trabalho e às vezes você testar um pouco uma ideia, testar um pouco a aceitação dessa ideia, começa com um e-book. Eles são super fáceis de fazer, são adaptáveis para quase qualquer nicho e eles exigem um investimento inicial baixo. Por exemplo, você não precisa necessariamente contratar um diagramador para deixar seu template bonito. Hoje em dia a gente tem vários templates prontos que você pode comprar pagando bem menos e fazer você mesmo. Temos o Canva, que tem alguns templates de e-book gratuitos e pagos, né, se você pagar a versão Pro, que você mesmo pode fazer. Então, assim, eu acho um ótimo produto de entrada. Ele tem um valor mais baixo, então você pode vender, sei lá, e-books por R$ 9,90 a R$ 159,90, assim, dependendo do valor agregado que você quer atribuir a isso, que você vai atribuir a isso. Então, acho que eles são ótimos produtos para começar. Outras ideias que acabei de ter: templates para stories ou para galerias do Instagram. Tem gente que faz uma grana criando modelos de vídeo para o CapCut, planilhas de planejamento financeiro, de conteúdo, de viagem. São só algumas ideias. A internet tem uma infinidade de outras. É só você dar uma pesquisada aí no seu nicho. Você vai ver algumas outras coisas que foram feitas que podem te inspirar. E uma vez lançado esse produto, você pode usar o feedback da sua comunidade para você lançar uma segunda versão ainda melhor e talvez com um valor até mais alto, né? Uma margem mais alta para você, ou até pensar um outro produto, um produto com um ticket mais alto, como um curso, alguma coisa assim que você pode vender depois. Terceira forma de ganhar dinheiro com conteúdo na internet: tem que ter uma audiência muito grande. Serviços muito parecidos com o conteúdo digital, a diferença é que o conteúdo, né, ele tem uma venda contínua e ele é uma renda meio passiva, uma vez que você lança ele, né, talvez dependendo só de uma certa divulgação constante nas suas redes para continuar vendendo. Os serviços, ele precisa mais de você ali. Isso são consultorias, mentorias, atendimentos, aulas online. As aulas, ao contrário dos cursos que você grava e deixa ali, você pode lançar um curso, né, que ele exige uma aula presencial em que você vai estar presente respondendo as dúvidas da pessoa, ou você pode lançar só a aula mesmo, um aulão de algum tema. Aí você pode fazer isso aberto numa live para todo mundo ver, ou você pode ainda dar aulas particulares. Isso aí eu acho que funciona muito bem para professores de música, de dança, talvez. Dança funciona aulão também, eu já fiz um aulão de dança online. Professores de inglês ou de outras línguas. É muito simples de começar também, você só precisa de ter acesso a uma chamada de Zoom. Pode ir aprimorando o seu processo enquanto você vai recebendo mais atendimentos, né? Você pode começar, por exemplo, hoje mesmo oferecendo isso, e à medida que você for pegando experiência nas suas consultorias, você vai criando uma estrutura maior e vai aperfeiçoando a sua entrega. Eu comecei a divulgar, né, consultorias desde quando eu criei esse canal, que ele tá bem no início ainda, mas já foi a primeira forma de monetização que eu lancei. Junto com o primeiro vídeo, eu já me dispus a dar consultoria de criação de conteúdo para as pessoas online. Já peguei alguns clientes e aí justamente eu me propus que até determinado número de atendimentos eu ia cobrar um valor. Aí depois que eu pegasse essa experiência, né, a partir de determinado número, eu ia aumentar esse valor em mais de 50%. Então, justamente porque eu queria começar e ir melhorando, refinando minha entrega ao longo do processo, porque nada nasce pronto, né? E até pra gente pegar confiança, tipo, e espantar de vez a crise do impostor, tipo, por que será que alguém pagaria pra fazer uma hora de consultoria comigo? A gente precisa provar pra nós mesmos que nós somos capazes.
Então essa é uma estratégia que eu estou usando com as minhas consultorias e que eu acho que vocês podem usar também. Principalmente se você não se sente completamente seguro de começar a oferecer esse tipo de serviço. E justamente isso, eu sou a prova viva de que isso funciona. Eu sei que eu tenho mais seguidores nas minhas redes de viagem, mas esse canal aqui sobre criação de conteúdo é muito pequeno. E lá no LinkedIn, onde eu falo um pouco mais sobre isso, eu tenho 2.000 seguidores, 2.500, o que também não é um número extremamente alto, mas eu já consegui, desde que eu comecei com 5 vídeos, eu consegui 4 prospecções de consultorias, então sim, dá pra começar, ainda que seja devagar no início, a fazer essa roda girar, mesmo com bem poucos seguidores. E à medida que você for construindo sua autoridade online nesse tema, o número dessas pessoas que chegam só vai aumentar. Mas nada te impede de começar a oferecer os serviços desde o início. Para vender essas consultorias, além de anunciar elas nas suas redes, você, e sempre assim, de forma inclusive repetitiva, não tenha medo de ser repetitivo na produção de conteúdo, é muito importante, porque as pessoas, elas consomem muita informação por dia e dificilmente elas vão se lembrar de tudo que elas viram. Então, quanto mais você fala, mais isso fica marcado na cabeça das pessoas. Além disso, é importante ter uma página simples explicando o que é o seu serviço de consultoria, ou mentoria, ou aulão, ou aula individual, etc. Pode ser uma página do Notion, pode ser uma página do seu site, se você tiver um. Linka isso na sua bio do Instagram. Fique atento aos seus canais de contato para você responder com agilidade a qualquer pessoa que chegar por lá. E você pode usar ferramentas tipo a Calendly para agendamento. Não sei se vocês conhecem, mas a Calendly é uma ferramenta que você disponibiliza lá os horários que você tem disponíveis e a pessoa, ela já escolhe um que ela quer e aí ela marca lá e você aceita ou não. E é muito mais simples do que ficar, ai, que dia você pode? Ah, eu posso. Você pode na terça? Não, eu não posso. Você pode na quinta? Não, eu não posso. Enfim, a Calendly já faz esse meio de campo ali, eu acho super ágil. E é isso, para pagamentos, hoje em dia nós temos o Pix, que facilita muito se você quiser dividir. Tem várias ferramentas aí que você pode usar na internet também. Tem o Stripe, tem o PayPal, PagSeguro, Mercado Pago, enfim. Aí é questão de pesquisar e ver qual que vai ser mais fácil para você. Quarta forma de ganhar dinheiro na internet, mesmo com poucos seguidores. Comunidades pagas. Essa eu acho muito legal, de verdade. Eu tive uma experiência com ela por cerca de 2 anos. Foi durante a pandemia. A gente deixou de ganhar dinheiro com afiliado no 360 Meridianos, então nossa renda meio que desapareceu do dia pra noite, porque não tinha ninguém viajando, não tinha ninguém fechando viagem. Pra tentar suprir menos um pouco desse rombo financeiro, a gente criou uma comunidade paga do 360 Meridianos, se chamava Grandes Viajantes, e a gente fazia encontros mensais com a nossa audiência, com as pessoas que se dispuseram a participar, onde a gente fazia oficinas de escrita, a gente mandava um livro de viagens por mês para eles, fazia um encontro para discutir esse livro também com alguns participantes convidados que eram escritores, pessoas que queriam discutir, enfim. Foi muito legal, a gente criou um vínculo com essas pessoas e esse que é o mais legal da comunidade paga. Além de você uma forma de monetizar o seu conteúdo, também é uma forma de você criar meio que o seu squad, sabe, de seguidores, assim, aquelas pessoas que realmente elas são tão fiéis a vocês que elas querem pagar pelo seu conteúdo. O conteúdo muitas vezes que você oferece grande parte dele gratuito. Claro, ninguém vai pagar se ela não ganhar nada em troca. Então você sempre precisa oferecer algo exclusivo para essas pessoas e aí vai depender muito do nicho e do que você está disposto a fazer. Você pode criar um canal exclusivo no Telegram, por exemplo, para, não sei, dar dicas exclusivas ou ter uma comunidade mais próxima, conversa só entre os VIPs, sabe? Uma coisa assim. Você pode criar um Close Friends, onde você posta ali só coisas para quem paga, né? Exclusivo para quem paga no seu Instagram. Você pode criar um perfil de Instagram privado também, ou mesmo um Discord, né, para essas pessoas, né, para criar como se fosse um fórum, assim. Mas particularmente eu acho que essas plataformas que elas não estão atreladas diretamente a uma forma de pagamento são mais difíceis de gerir. Por quê? Porque a pessoa vai entrar na sua comunidade e aí você vai ter que fazer meio que a gestão de quem tá dentro desses canais e quem não tá. Eu particularmente prefiro deixar tudo concentrado num lugar só, porque como eu faço tudo sozinha, e eu imagino que se você tem poucos seguidores, você deve fazer sozinho também, fica mais fácil. Por exemplo, um grupo, uma área de membros aqui no YouTube, que a pessoa paga, ela já entra, se ela cancelar, ela tá fora. Você não precisa gerir tanto essa questão dos membros. Um outro canal que também tem essa possibilidade é o Substack. Você pode criar uma newsletter de acesso exclusivo para assinantes. Enfim, são várias possibilidades. Aí também deixo um pouquinho na mão de vocês pesquisarem um pouco. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo só sobre comunidades pagas no futuro. E aí a gente entra um pouquinho mais em todos esses detalhes. Mas o que eu quero
quero deixar muito claro nesse vídeo aqui que você precisa ter em mente, se você for criar uma comunidade paga, é que você precisa comunicar de forma clara para sua audiência o que ela ganha te dando dinheiro por esse conteúdo. Então você precisa ter uma proposta de valor muito bem definida. Vale fazer uma landing page explicando todas as vantagens. Se for uma newsletter no Substack, por exemplo, o que o pessoal faz bastante é deixar ali embaixo um box, assim, né, falando todas as vantagens que tem de assinar aquela versão premium em vez de ficar só na versão gratuita, se houver. No YouTube, esse reforço pode vir todos os dias, todos os seus vídeos grátis. Você pode ter um reforço do que a pessoa ganha entrando na sua comunidade paga e por aí vai. Outro ponto importante, manter um ritmo de entrega. As pessoas estão pagando por aqui. Então, vira um serviço que você está oferecendo. Você tem que manter uma constância e uma periodicidade. Esse é o motivo pelo qual agora, nesse momento da minha vida, eu não tenho mais nenhuma comunidade paga. Quando eu tinha lá atrás, a gente tinha essa constância e essa responsabilidade na entrega. Só que agora, no momento, eu tô fazendo muitas outras coisas e eu acho que eu não consigo abarcar mais essa responsabilidade para mim por enquanto. Não estou trabalhando com isso, porém é algo que sim, eu vou voltar no futuro, no momento que eu estiver mais tranquila de outras demandas da vida. Porque é isso, se você promete que você vai entregar um vídeo exclusivo por semana e você fura 1, 2, 3 semanas, a pessoa vai cancelar a sua assinatura. Então isso é outra coisa que você tem que ficar de olho. Ao mesmo tempo em que eu vou te desencorajar a ser super megalomaníaco com isso e prometer coisas demais a ponto de que você vai ficar sobrecarregado. Porque afinal de contas, para continuar levando pessoas para sua comunidade paga, você precisa continuar produzindo conteúdo gratuito. Você não precisa fazer uma grande produção. As pessoas vão pagar muitas vezes pelo acesso direto que elas vão ter a você, pela experiência de estar participando daquilo ali e pelo próprio senso de comunidade. Forma número 5 de ganhar dinheiro na internet, mesmo com uma audiência pequena: parcerias e publis estratégicos. Eu falei lá no começo do vídeo que as marcas, em geral, elas procuram grandes influenciadores, mas o contrário também acontece. Nós, produtores de conteúdo, normalmente só pensamos que quem vai anunciar com a gente é aquela marcona lá, entendeu? A gente quer a marca top do top, que vai pagar muito, e normalmente essa marca não vai querer os criadores pequenos. Porém, tem muita marca menor que não tem tanto dinheiro assim para investir em marketing, mas que toparia fazer parcerias estratégicas e pagar por publi editoriais de creators, de criadores menores, porque eles não vão cobrar tão caro quanto os gigantescos, e na verdade a entrega deles vai ser mais nichada, vai falar com uma audiência que tem mais conexão e que muitas vezes vai se identificar mais com aquela marca. Agora, em vez de ficar esperando essas marcas virem até você, o que você pode fazer é criar hoje mesmo um Media Kit, se você não tem um. Se você está criando conteúdo e até hoje não tem um Media Kit, eu não sei o que você está fazendo, mas se você não tem, cria um agora mesmo. Vai lá no Canva e cria um agora. Nesse Media Kit você vai contar quem você é, quem é sua audiência, seus números de engajamento e exemplos do seu conteúdo. Aí você pega aqueles cases, sabe? Aquele reel seu que viralizou, o dia que você falou de um produto espontaneamente e aquilo deu retorno pra marca, as pessoas comentaram, ah, que legal, não sabia, sabe? Não precisa ser coisa grande, gente. Pega coisa que mostra muito mais a conexão emocional das pessoas com o que você falou do que com números, porque números, muitas vezes você não vai ter números impressionantes, mas você com certeza vai ter tocado alguém em algum momento. É isso que a gente tá procurando aqui. Com esse Media Kit pronto, você faz uma lista de marcas pequenas, pode ser marcas locais da sua cidade mesmo, do seu bairro, marcas menores que você viu na internet, em anúncios do Instagram, por exemplo, que você acha que tem fit com você, com a sua personalidade, com a sua audiência, com os temas que você fala. Sabe aquela marca que você fala, nossa, tem tudo a ver comigo? É isso que a gente quer. Com isso em mãos, você vai entrar em contato com eles pelo chat do Instagram mesmo, e aí você pode tanto já enviar a proposta por ele mesmo, ou melhor ainda, pedir o e-mail de quem cuida do marketing deles, e aí você envia por e-mail o seu Media Kit e uma proposta se apresentando, falando quem você é, dizendo que você adoraria trabalhar com a marca, dizendo que você está aberto a publis, a permutas, a presença em evento, collabs talvez, ou qualquer outra forma que a marca esteja disposta a trabalhar com você. Avisa que você está aberto a negociações nesse sentido e a discutir junto as ideias que vocês podem ter, né? Vocês podem co-criar um projeto, uma campanha, e aí você espera. Se eles não te responderem, depois você entra em contato uma segunda vez para fazer o follow, se não, deixa pra lá e parte pra outra. Mas eu fiz isso recentemente com o meu canal do YouTube e eu consegui fechar 3 publis. Olha só que legal, 3 publis que eu fechei. Muitas marcas não me responderam, 2 publis eu já publiquei e tem um terceiro ainda engatilhado pra sair. Então, assim,
valeu a pena e eu só perdi meia manhã mandando e-mails. Então pode tirar dessa sua cabecinha que marca só fecha publi com quem tem mais de 100 mil seguidores. Muitas delas, especialmente as marcas pequenas e as médias, o que elas querem mesmo é um público nichado com uma audiência engajada. Bom, é isso, criadores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se vocês já tentaram alguma forma de monetização, quais funcionaram pra vocês, quais não deram certo. Se eu deixei alguma de fora, eu adoraria saber também alguma coisa que você já fez aí pra você e funcionou, porque a gente tá aqui é pra trocar figurinha mesmo e aprender junto.